Bom, gente, bom dia. Para quem está nos assistindo via webinar, meu nome é Cláudio. Vou apresentar para vocês a base de conhecimento do Quality, alinhada com os conceitos de gestão de conhecimento e de KCS que o Juliano comentou na apresentação anterior. Bom, então falando sobre base de conhecimento do Quality, eu tenho alguns conceitos aqui que foram colocados no começo da apresentação, que falam muito mais sobre o alinhamento entre o que o Juliano mostrou de forma conceitual sobre o que é gestão de conhecimento, sobre o que é KCS, com o que vocês vão ver dentro do produto, como que funciona o uso desses conceitos, como é que a gente torna isso operacional. Então a gente fala e a gente vai ver o Quality funcionando com recursos de criação de conteúdo just in time, tá? Eu estar atendendo um incidente, eu estar durante o atendimento de uma requisição de serviço, precisar gerar conteúdo, precisar armazenar conteúdo de forma imediata, atendendo o usuário, registrando a atividade que eu estou exercendo sobre aquele atendimento e imediatamente já registrando também um conteúdo dentro da base de conhecimento. Evolução de base de conhecimento com base em demanda e uso. Então eu fazer a base de conhecimento ser populada através do uso durante os atendimentos sendo realizados. Base de conhecimento sendo desenvolvida a partir de conhecimento coletivo, ou seja, são as pessoas que estão participando e colaborando com a alimentação de artigos dentro da base de conhecimento. Não só a alimentação de artigos, mas um dos itens que o Juliano comentou antes, eu colocar um conhecimento ali registrado sob a forma de um artigo e as pessoas começarem a usar esse conhecimento e começarem a propor revisões. E a gente vai usar esse termo revisões dentro do quadro. Eu propor uma revisão sobre um artigo, informar a ele que determinado endereço IP, por exemplo, já não é mais válido, ele mudou para outro, ou a determinada informação ela está desatualizada, precisa ser complementada com mais outras informações. Isso tudo acontecendo de forma muito dinâmica dentro do sistema, acontecendo sempre durante o atendimento. Construção de conhecimento durante a execução de processos. Então, como eu falei, não é só incidentes que a gente usa o processo de construção de conhecimento. Durante a execução de requisições de serviço também, eu estou atendendo um determinado processo de negócio e sobre ele eu precisei gerar um conhecimento. Ou sobre ele eu precisei pesquisar algum artigo, alguma informação e vi que ela está desatualizada. Então, nesse momento eu poder ir lá e pedir uma revisão, solicitar que seja alterado algo ou informar, no mínimo, que não funcionou, né, para que aquela informação seja atualizada. Só deixa eu te ajudar, porque tem um ponto importante nesse item, que a gestão do conhecimento trata como lições aprendidas. Nós podemos ter um processo e definir que certa etapa, uma atividade, eu seja obrigado a gerar um artigo de lições aprendidas antes de prosseguir. Isso é muito importante, porque como que se captura conhecimento? Aqui a abordagem seria botar uma trava. No final do processo de implantação, por exemplo, um processo de atendimento mais amplo de um projeto, você coloca uma trava. E eu só consigo sair da etapa se eu criar um artigo de lições aprendidas. Isso é fundamental. Não conheço ferramenta que tenha isso. Tem uma partezinha que eu falo exatamente sobre isso, sobre essa parte de criação de um mecanismo para chegar em determinadas etapas ou determinadas atividades de um processo e exigir que um tipo de artigo ou que um conhecimento seja gerado, né, para que eu possa continuar com a execução do meu processo. Então tem uma partezinha que a gente vê isso. Tem um outro aspecto também quando a gente fala na base de conhecimento e na gestão do conhecimento dentro do Quality, que diz respeito a ativos de informação e conhecimentos tácitos. Tá? Isso hoje a gente usa dentro do sistema muito voltado para o mapeamento de processos de negócio. Quando a gente vai começar a mapear um processo de negócio, começar a entender como que determinado processo funciona, as atividades envolvidas, a gente começa a construir, começa a transformar esse conhecimento que é tácito hoje dentro de uma organização em uma forma de conhecimento explícito. Ou seja, é o processo sendo mapeado, desenhado e sendo compreendido pelas pessoas que executam esse processo.
Mas dentro desse mapeamento a gente consegue identificar que existem lacunas de conhecimento, né? Que existem conhecimentos que são utilizados pelas pessoas que executam esse processo e que eles não existem de forma explícita, não existem de forma estruturada dentro da organização. Por exemplo, como se faz para recuperar um ambiente de banco de dados de determinado sistema, né? A gente sabe que é determinada pessoa lá que executa esse processo. Quando ocorre um incidente ou uma requisição para fazer esse tipo de operação, o processo está mapeado para encaminhar essa atividade para essa pessoa. Essa pessoa ela tem em si o conhecimento tácito sobre como fazer esse funcionamento, mas durante o mapeamento a gente consegue identificar isso, né, que essa pessoa tem esse conhecimento tácito, mas a gente precisa ter uma forma de registrar isso, colocar para dentro do sistema e identificar que determinados processos possuem informações que estão na cabeça das pessoas, quem são as pessoas que possuem essa informação, e isso ajuda a gente a identificar o grau de risco que determinado processo tem dentro de uma organização. Ele existe, ele está estruturado, mas não existe uma formalização sobre como determinadas operações funcionam, porque elas funcionam, mas elas estão dentro da cabeça das pessoas. E aí começa a pensar em planos de ação que podem ser criados para começar a diminuir o risco desses processos dentro da organização. Tá? Isso a gente vai ver no quadro, como que a gente estrutura isso, coloca essa informação dentro do sistema. Bom, então alguns recursos principais, tá? Falando em base de conhecimento do quadro, a gente vai ver aqui recursos do produto, funcionalidades mesmo do quadro que atendem a esses conceitos de base de conhecimento. Exibição automática de artigos associados a atributos de incidentes, requisições de chamados, é eu poder pegar um determinado chamado, durante o preenchimento desse chamado ou de acordo com os dados que esse chamado tem, ele poder me sugerir os artigos que devem ser exibidos durante o atendimento. Por exemplo, eu tenho um chamado que diz respeito a um IC ou a um serviço e eu tenho documentos, ou melhor, artigos de base de conhecimento que estão associados a esses ICs, a esses serviços ou determinadas categorias, classificações de incidente que já vão ser exibidos imediatamente para mim. Então eu exibo um incidente e, de acordo com os atributos daquele incidente, eu tenho uma lista de artigos que são sugeridas para o atendente para ele utilizar. Termos de pesquisa arrastados dos incidentes ou requisições. Eu não preciso nem mais ir lá na base de conhecimento ou na área de Canvas do Python digital que eu quero pesquisar. Eu posso selecionar um conjunto de textos ou palavras e arrastar para dentro da base de conhecimento. Ele já vai fazer a pesquisa para mim sobre esse conteúdo. Critérios de relevância para pesquisa. Como o Juliano comentou antes, no Python a gente tem uma forma de definir como que a relevância dos documentos vai ser determinada. Essa relevância é importante para mostrar para o usuário quais documentos são mais coerentes de acordo com a pesquisa que ele faz. Então, por exemplo, se eu for no quadro e fizer uma pesquisa por erro de sistema, né, ele vai me trazer uma série de documentos, ele vai elencar aqueles documentos como mais relevantes no topo, e essa relevância é calculada pelo número de visualizações que esses documentos têm e pelo número de avaliações positivas que esses documentos têm. Então, por exemplo, eu posso ter documentos que têm 5 avaliações positivas e 10 visualizações. Esses dois números eles são utilizados para compor um índice de relevância desse documento. E isso é o que determina se o documento fica em primeira posição nos resultados de uma pesquisa ou em última posição nos resultados de uma pesquisa. E o grau de relevância, o grau desses índices, também vai definir dentro do sistema se eu vou tornar mais relevantes os documentos que são visualizados ou aqueles que são avaliados de forma positiva. E, Cláudio, dá para fazer essa métrica associada ao autor? Eu digo que eu tenho um cliente que já usa a base de conhecimento do Qualito atual e ele gosta assim, de usar mecanismos de premiação para fomentar a base, né? Então ele utiliza primeiro em reuniões para parabenizar as pessoas que foram mais produtivas, que inseriram mais coisas na base, e uma vez por mês ele dá uma espécie de voucher de janta
entendeu? Para o analista que se destacou, né, enfim, é uma premiação simbólica. O analista que se destacou pelo uso da base de conhecimento, pelo registro de artigos ou pela revisão de artigos. Hoje ele faz isso de uma forma bastante quantitativa, entendeu? Assim, a análise dele não é tão qualitativa em cima da participação, né? Certo. Mas através desses estímulos que ele faz nas reuniões semanais, né, verifica o backlog dos chamados, não sei o que e tal, e cita, né, quero parabenizar o fulaninho que tem ativamente pulado, baixo crescimento e tal, né, então seria legal a gente poder dar uma métrica que permitisse os clientes usarem essas formas de fomento, né. A gente vai ver nessa parte de relatórios aqui alguns dados que podem ser extraídos por autor, né, por revisor de documentos, por classificação de incidentes e ver algumas métricas nesse sentido. Isso que tu está comentando diz muito respeito aos artigos que as pessoas colocam, as revisões que as pessoas fazem, as solicitações, revisões, a participação no processo de base de conhecimento, né? Eu acho que a gente consegue ver alguma coisa aqui nessa parte de relatórios. Quando a gente chegar lá, vamos dar uma olhada se tem algum índice ali que atenda. Eu respondo, a resposta é um absurdo sim, tá? Dentro de todos os indicadores do CACES, um deles obviamente é esse, da participação, só que não só quantitativa, mas qualitativa. Dentro dos 9 relatórios sim tem mesmo por isso. Beleza, que bom. Bom, a gente consegue colar imagens diretamente no corpo do artigo, tá? Então eu consigo ir lá criar um artigo novo, durante a edição dele é Ctrl+C numa imagem, Ctrl+V no corpo do artigo, eu estou com a imagem colada ali. Isso facilita o processo de edição e criação de arquivos. A documentação com uso de vídeos incorporados e links. Então eu não preciso ter só imagens, eu posso pegar um vídeo que está no YouTube e incorporar ele dentro do artigo. Eu consigo manipular o tamanho do vídeo também, deixar ele do tamanho que eu quero exibir. O usuário final ele pode ter fazer uma pesquisa na base de conhecimento, encontrar um determinado artigo, ele clica e tem um vídeo de instrução sobre como efetuar determinado procedimento, né? Que é bem um negócio é bem válido, né? Traz uma informação bem rica. Criação e revisão de conteúdo diretamente no Canvas. Então como a gente comentou, né? Eu estou atendendo o incidente, atendendo uma requisição e já criando conteúdos ativos na base de conhecimento. As permissões de autoria e comportamento de revisão por tipo de artigos. Eu vou definir quem são as pessoas que podem efetuar a criação de artigos. Eu vou definir quem são as pessoas que vão efetuar revisões sobre artigos. Eu posso ter determinados tipos de artigos que são cadastrados somente pela Catiúcia, por exemplo, e esses artigos imediatamente são publicados. Ou outros determinados tipos de artigos em que a Catiúcia cadastra e esses artigos precisam passar por uma revisão do Marcelo antes de serem publicados. E quando eu falo em publicado, está disponível para as pessoas que têm acesso a ver esse tipo de informação na base de conhecimento. Então eu posso criar esses fluxos onde eu crio um documento, defino quem pode criar, se ele vai passar por um processo de revisão, de estruturação antes de ser publicado, ou se o processo vai ser direto, criação e publicação. Estruturação e publicação de tipos por pastas, ou para quem conhece a base de conhecimento do Qualitor, a versão até a versão 8.0, eu tenho tipos de documento e pastas de armazenamento. Elas são duas informações que até a versão 8 não existe conexão entre elas. Então eu posso ter um determinado documento com um tipo e N pastas avulsas que podem ser associadas. Agora eu consigo definir exatamente que se um documento é de dúvidas frequentes, do tipo dúvidas frequentes, esse documento ele só pode ser inserido em determinadas pastas. Se um outro documento é, por exemplo, uma norma técnica, ele só pode ser inserido em outras pastas de armazenamento. Essas pastas são importantes porque elas estruturam aonde esse conhecimento fica registrado, em que áreas de conhecimento eu estou colocando esses artigos dentro da base de conhecimento. Existe alguma limitação de quantidade de pastas e subpastas ou isso agora está mais... Eu consigo trabalhar com 3 níveis horizontais, né, e a princípio não existe um limite para níveis verticais, tá, de pastas.
edição e publicação direta da solicitação. Como eu comentei, eu posso ter um processo em que eu registro e ele é publicado automaticamente, ou ele passa por um processo de revisão. O acesso imediato à documentação em revisão, isso é uma coisa bem bacana, tá? Eu posso ver um determinado documento e solicitar uma revisão sobre ele. Aí a Catiúcia, vendo aquele documento que foi solicitado uma revisão, ela consegue enxergar que o documento possui uma revisão pendente, ou seja, foi solicitada uma revisão sobre ele. Ela consegue ver o que foi solicitado, quem solicitou. O Cláudio solicitou uma revisão pedindo para mudar determinada informação. E ela pode ir lá e complementar. Também gostaria que fosse alterado outra coisa. Então, a gente pode pensar como se fosse uma wiki, onde eu vou postando informações e várias pessoas podem ir postando N informações, montando um conjunto de dados a serem usados para uma revisão do documento, né, uma revisão de arquivo. E o apontamento de documentação pendente para edição posterior. Tá? Isso também é interessante. Eu estou fazendo atendimento a um determinado incidente, estou atendendo uma determinada solicitação, eu vou lá, procuro um documento, eu procuro um arquivo e não encontro essa solução na base de conhecimento. Por algum momento não posso registrar ou não tenho permissão de autoria para fazer um registro, mas eu posso solicitar que seja feito um registro. Então eu posso criar... Eu tenho um mecanismo do Qualitor que se chama documentação pendente. Eu posso marcar um incidente e dizer que eu quero registrar aqui uma pendência de documentação para esse incidente. E ele fica numa área esperando que os autores daquele tipo de documento que precisa ser criado possam visualizar isso, acompanhar essa fila de documentações a serem elaboradas e efetuar o registro dessas informações. Bom, alguns outros recursos, tá? Envios de link de arquivos para solicitantes. Estou atendendo pelo usuário final e estou conversando com ele. Ele já experimentou fazer as instruções do artigo que fala sobre esse problema. Ele, eu não tenho esse artigo, eu não cheguei a analisar ainda. Ao invés de pedir para o solicitante entrar no sistema, pesquisar pelo artigo, pode simplesmente clicar no botão e mandar o artigo por e-mail para ele. Eu estou com o artigo da base de conhecimento sendo analisado, enviar por e-mail e encaminhar para o solicitante aquele artigo. E se for atendimento por QChat? Se for atendimento por QChat, o QChat já manda artigos da base de conhecimento. Já manda, sim. Pode ter N artigos elencados no canal de atendimento e durante o atendimento tu pode enviar esse artigo. O solicitante mesmo, no QChat, ele recebe na tela do chat o link do artigo, ele clica e visualiza a informação. Imagina tu mandar um vídeo, a solução mais efetiva possível. Armazenamento de argumentos de busca, tá? Eu fui lá e pesquisei por QAgent, pesquisei por SQL Server, pesquisei por um nome de um fornecedor, por exemplo. Todas essas pesquisas elas vão sendo armazenadas, isso vai ser usado para contabilização depois, para identificação de artigos que estão sendo utilizados por pesquisas de busca, que não estão sendo encontrados por pesquisas de busca. Publicação segmentada de conteúdos, tá? Então eu consigo ter determinados conteúdos em determinadas pastas que a gente estrutura dentro da base de conhecimento que vão ter públicos-alvo. Somente determinados departamentos vão ter acesso às informações dessa pasta. A empresa toda vai ter informações de outras pastas e assim por diante. Eu posso escolher os clientes que vão ter acesso, eu posso escolher os departamentos que vão ter acesso, as equipes que vão ter acesso a essas informações. Eu posso abrir para todos, eu posso restringir. Então eu consigo trabalhar com segmentação das pessoas que vão ver a informação. Essa segmentação, eu quando crio o documento determino ou é pela categorização pela dele? Classificação dele, por pasta, né? Aonde tu armazena o documento, dentro do Qualitor é o que dá a visibilidade. Bom, a interface de usuários finais foi remodelada da base de conhecimento, vocês vão ver uma interface para usuários finais muito mais prática, muito mais fácil de se utilizar. Tá? E alguns relatórios que foram criados, tem mais relatórios até do que esses que estão descritos aqui, tá? Que a gente vai analisar na sequência. Eu queria só adiantar uma coisa para vocês, para estragar a surpresa do Paulo. A gente vai poder publicar para usuários documentação de processo, junto com a base. Isso para mim é uma coisa assim mais do que sensacional, vai ficar muito, vocês vão ver, vai ficar sensacional.
Imagina que os POCs, processo documentado, você publica segmentadamente tudo isso que o Cláudio comentou para usuários. Não tem. Tipo, é o sistema de gestão da empresa Já publicado dentro do quadro. Não, é documentação de processo, simplesmente. Bom, como o Juliano comentou antes, tá? O sucesso dos projetos de base de conhecimento, eles devem ao planejamento inicial. Então, essa primeira parte do nosso treinamento, ele fala sobre a configuração do sistema. A gente vai ver como se estrutura essa configuração, como se monta esse planejamento dentro do quadro, antes de começar a trabalhar com os arquivos dentro do sistema. Tá? Primeiro item é tipo de arquivo. Nós temos algumas entidades aqui que fazem parte da configuração da base de conhecimento. Tipo de arquivo, a pasta, arquivos de informação e as informações não documentadas, que quando foi elaborado essa documentação de treinamento ainda se chamava informações não documentadas, mas na verdade a gente está falando de informações tácitas, tá? Que é como o Qualitor vai apresentar na interface dele do produto. Bom, o primeiro item é tipos de arquivos. Tipos de arquivos. Eu tenho um cadastro de tipos de arquivos, tá? Então eu posso ter arquivos que são soluções de problemas, eu posso ter arquivos que são dúvidas frequentes, eu posso ter arquivos que possuem N formatos diferentes. O que mais determina o tipo de arquivo, ou a forma como eu vou criar os tipos de arquivo, é como eu quero segmentar o formato deles, se eles vão ter cabeçalhos diferentes, se eles vão ter informações diferentes sendo armazenadas, e como que eu quero planejar o processo de publicação e revisão sobre eles. Revisores, publicadores, editores sobre esses arquivos. Então, aqui eu tenho uma lista de arquivos. Rolando um pouquinho mais para baixo, a gente consegue observar que os tipos de arquivo eles possuem, na primeira guia, as pastas a qual esses tipos de arquivo são associados. O que isso significa? Significa que eu tenho uma determinada pasta, ou um determinado tipo de arquivo que a gente pode chamar de dúvidas frequentes, certo? E esse tipo de arquivo ele está habilitado a criar ou armazenar documentos, arquivos, muito bem, em outras pastas, como por exemplo produtos e fornecedores. Ok, eu estou criando um nível superior aqui, mas que é um nível superior que determina algumas coisas que dizem respeito à estrutura do documento e ao processo de revisão que os documentos têm aqui dentro. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um tipo de arquivo chamado compliance, que está habilitado somente para trabalhar com duas pastas, que é manuais e apostilas e RFCs. Okay. Alguém comentou esses tempos sobre SharePoint. Gostaria que vocês percebessem que aqui já temos vantagem em relação ao SharePoint. No SharePoint, se eu tiver acesso a todas as pastas, eu posso cometer um erro e colocar um documento na pasta errada. Aqui, dependendo do tipo, eu não coloco no lugar errado, eu só posso colocar onde o sistema determina. E só lembrando para quem gosta de teoria, como eu gosto, nós já falamos de duas coisas aqui, de taxonomia, que é a organização do agrupamento de informações, e nós estamos falando de certa maneira, biblioteconomia, que é a forma de estruturar o armazenamento das informações no lugar certo, na estante certa, na seção certa da biblioteca. Bom, então, eu defini para um tipo de arquivo as pastas a qual ele pode ser armazenado, e eu também consigo definir que eu posso restringir determinados autores a utilizarem esse tipo de arquivo. E esses autores, eles podem ser equipes, usuários ou até mesmo papéis. Os papéis são os papéis utilizados pelo Qualitor, que a gente vem utilizando dentro do Qualitor, principalmente para processos, para geração de atividades, para analismo de processos. E agora na base de conhecimento também eu posso ter papéis, como aqui no exemplo eu tenho editores de ARN. Esses editores de ARN são as pessoas que estiverem contidas ou definidas nesse papel dentro do sistema, são as pessoas que podem então criar arquivos
com a classificação com um tipo de compliance. Certo? Então eu posso definir um ou N papéis de pessoas que podem trabalhar com esses compliance. Também posso indicar equipes de usuários de forma nomeada para eles. Esses autores não podem criar e editar os documentos. Isso. Criar, editar, revisar. Revisar? Não, eles podem criar e podem trabalhar com os documentos. A revisão ela vai ser habilitada para qualquer atendente, né? Ou não? A revisão a gente vai ver aqui, como que eu faço a habilitação de revisão, porque a autoria significa criar o documento, né? Criar ou então, conforme a permissão, alterar direto. Lembra que eu falei que eu posso permitir ou não? A pessoa, no momento que detectar que algo não está correto, ele vai lá e muda direto. Esse cara aqui se marcado, ele vai poder alterar, inclusive, quando tiver... Tem Essa opção aqui, permitir que autores editem artigos publicados, faz com que isso aconteça. Aí vem o link, Você vai- todos conhecem o link, né? O link é um conteúdo, você vai lá, edita e salva. Pode ser que eu queira ser ágil e diga, ó, para esse tipo de artigo, o Bazelli, que é especialista em, sei lá, em agente, quando ele vê que tem coisa errada, ele já edita, altera, salva e já está publicado. Pode ser que eu queira, e não posso liberar isso para todo mundo para não virar, digamos assim, uma bagunça. Sim. Aí então eu posso configurar de tal forma que tenha que as pessoas apontarem o erro, solicitar uma revisão para que o revisor depois altere. Lembra do flag for fix? Ou marca ou corrige. Só para eu entender, assim, qual seria a diferença entre uma edição e uma revisão dentro desse contexto? A revisão ela é um passo opcional, tá? Ela pode ser habilitada ou não, e ela representa geralmente Tem um fluxo para alguém revisar. ela representa assim uma autoria um artigo que eu criei e encaminhei para um revisor que vai olhar se a estrutura do conteúdo está correta, se eu utilizei o padrão e a nomenclatura correta, todos aqueles itens que o Juliano comentou sobre a forma de tu estruturar um documento e formatar ele, podem ser feitos numa fase de revisão, se tu quiser habilitar revisores que façam esse trabalho. Eu estava confundindo um pouco com versionamento. Não. Um exemplo é informações críticas, que você não pode cometer um risco de alguém botar uma informação incorreta. Por exemplo, se você está alimentando uma base de conhecimento de procedimentos de suporte a equipamentos e de suporte à vida, por exemplo. É uma empresa que presta suporte a equipamentos jurídicos. Não pode permitir que todo mundo altere. Vai que o cara dá na louca e põe uma informação errada. Outro exemplo é normas empresariais. Eu não posso permitir que todo mundo altere as normas de adiantamento de viagem. Daqui a pouco alguém vai lá e muda e diz que a diária é R$8.000. Aí você tem que passar por alguém que esteja na estrutura, preparado e com a autoridade para lidar sobre aquele conteúdo. Por isso. Então, só uma pergunta. Não tem um local onde as pessoas só visualizem. Seria interessante, né? Porque o autor ele pode criar e ler, se não marcar para alterar. Isso. Mas alguém que só lê e não tem acesso a criar novos. Aí a gente chama de público-alvo. A publicação ela é definida não aquele tipo de arquivo, mas é definida nas pastas. Para ele poder Então ler. nas pastas eu vou indicar. Não dependente do solicitante. A gente vai ver O público-alvo é coordenamento. pode ser restrito a equipe, etc. E solicitante pode ser restrito a cliente, tem restrito, pode ter documentações para o cliente A, diferente do cliente B, diferente do cliente C, e dentro do cliente ainda Segmentado por personagem. Esse link que vai criar quando ele sofrer uma alteração, ele só vai, o solicitante, o cliente só vai receber esse link no momento que ele tiver naquela solicitação. O link Sofreu uma alteração, Uhum. sofreu uma revisão, atualizou a informação. Tá. Se o cliente com uma wiki, ele vai receber tipo um link atualizado que houve uma alteração, certo? mensageria. Fala da mensageria. Aí seria via Um mensageria aviso de também. alteração. Tá. Essa parte de mensageria, quando diz respeito à revisão, ela ainda não está com esse mecanismo. A Tá? pergunta só seria qual a maneira mais prática, mais rápida de alguém que é interessado nisso saber que houve alteração. Tipo, houve essa alteração da diária de viagem com a milícia. Uhum. Se fosse interessante. Sim, aí o interessante é usar o processo de mensageria para isso. A mensageria para mim. Isso é bem importante também. É, isso mesmo. Tá. Então,
Aqui fala-se sobre definição de autores, tá? Quem pode criar documentos, e logo em seguida eu tenho a definição de revisores, que segue o mesmo padrão da revisão de autores, onde eu defino equipes, usuários e papéis, mas eu também posso definir como que o processo de revisão vai e se vai acontecer dentro desses artigos. Então, habilitar revisão para esse tipo de artigo. Se eu habilitar a revisão, significa que o artigo vai ser criado, e quando o editor ou o autor terminar a edição desse documento, ele vai cair num status que é aguardando revisão. Ou ele pode ir direto para o status publicado, gerando uma pendência de revisão. Isso significa que eu posso criar artigos, manter uma pendência de revisão para alguém editar, mas já transportar essa informação para a base de conhecimento. Ou eu posso criar artigos e enviá-los para uma fase de revisão antes de serem publicados na base de conhecimento. E aí eu tenho essa configuração exatamente aqui. Quando eu habilito a revisão de artigos, eu informo se eu publico somente artigos revisados ou se eu publico artigos com revisão pendente. Ou seja, a primeira opção, ele somente vai publicar para a base de conhecimento se tiver passado por uma revisão. Ou eu publico diretamente e mantenho a revisão pendente para o revisor ir lá e depois fazer uma posterior revisão. Então, que não é aquela mesma janelinha, aquele pop-up que aparece revisar documentos lá no Canvas. Não. Isso é uma pendência de revisão. Como que o revisor tem essa informação? Ele tem uma área específica que ele consegue ir visualizar tudo aquilo que está pendente de revisão para ele ou aquilo que está pendente de revisão para todos. Falando em relevância dos artigos, é uma configuração também que eu crio no tipo de arquivo, tá? Para o tipo de arquigo eu vou dizer como que eu vou balancear os índices de visualização de artigos e avaliação positiva de artigos. Os artigos vão sofrendo visualizações, vão sendo avaliados com avaliação positiva, e nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma configuração que determina que a visualização de artigos representa 20 em relação à avaliação positiva de artigos, que representa 80 no nível de relevância desse artigo. Dependendo da quantidade de visualizações que um artigo possui, a quantidade de avaliações positivas, sobre esses dois índices eu tenho então um resultado que determina o nível de avaliação. Até para entender um pouco melhor o resultado, tem um cálculo aqui no documento, se vocês quiserem depois se aprofundar em como funciona, mas basicamente é a quantidade de visualizações multiplicado pelo seu índice de visualização mais a quantidade de avaliações positivas multiplicado pelo seu índice de avaliação positiva. Isso vai dar um resultado que vai determinar a relevância que esse documento tem sobre todos os outros documentos. Um documento ele vai recebendo avaliações, ele vai recebendo visualizações e o nível de relevância dele vai sendo alterado. Junto com isso, também a data do último cálculo de relevância desse documento também vai sendo atualizado. Porém, esse documento ele é considerado relevante num período X de dias. Se por acaso o documento não for mais acessado, nesse exemplo aqui, para esse tipo de documento, se não houver acesso nos últimos 360 dias a ele, significa que ele, na verdade, ele nem baixa, ele sai da base de conhecimento. Ele vai começar a baixar em relação aos outros, a baixar em relação aos demais documentos que existem, e ao final dos 360 dias ele vai para uma área que a gente chama de arquivo da base de conhecimento. E aí tu não vai mais pesquisar. A ideia da base de conhecimento é realizar pesquisas sobre documentos relevantes. Eu preciso encontrar aquilo que é relevante. Né? Aquilo que é relevante é aquilo que está sendo usado, aquilo que está sendo manipulado na base de conhecimento. Passar o período desse documento não foi visualizado nenhuma vez, o qualitor já está considerando que esse documento se tornou irrelevante. Assim, nenhuma vez, mas se ele foi visualizado menos, aí ele... Não quer dizer. Ele vinha sendo visualizado 15 vezes por mês, agora ele está sendo visualizado uma vez por mês, duas. Tudo bem. Nesse padrão aqui de 360 dias, tudo bem. Se quiser colocar 999 dias, 9.999 dias, para ele nunca sair da base de conhecimento, também pode trabalhar com... No momento que tu faz isso vai ser manual ou vai ser automático e tu recupera a relevância no momento que o artigo ficou irrelevante, 400 dias depois, alguém buscou, ele recupera a relevância? Recupera porque ele sofreu visualização. Ele foi exibido, aí volta, ele sai do critério de não ser usado. O documento prevê isso. Sim, porque ele vai considerar a Esse última relevância que foi calculada. Entendeu?
ele em um ano. Teoricamente ele não serve para nada. Mas se tu foi lá e precisou, ele volta, só que na lista, na classificação, ele fica por último. Que é um Sim, não. É que você tem uma área para ficar distante, né? Como se fosse, tem que fazer alguma coisa manual para... Não, basta tu visualizar ele já vai entrar no cálculo de relevância novamente. É isso. A ideia desses fatores de relevância, desse cálculo de relevância, é realmente ter na base de conhecimento, na primeira pesquisa, o acesso a somente aquilo que é relevante mesmo, aquilo que está sendo usado, aquilo que está sendo trabalhado dentro do sistema. Aquele tipo de arquivo que já está muito antigo, ele acaba indo para uma área separada, para não atrapalhar quem está trabalhando com os arquivos que estão sendo criados, estão sendo manipulados nesse... O nome disso aí poderia ser um 5S eletrônico. Exatamente. É praticamente um 5S que a base de conhecimento faz. Tem uma coisa que por 6 meses eu não precisei descartar. Mas se eu precisar, pode usar. Esse é o princípio. Bom, e o último item a respeito de tipos de arquivo, mas não menos relevantes, tá? Diz respeito à configuração de um modelo de arquivo. Tá? O modelo de arquivo faz com que eu consiga, no tipo de arquivo, definir uma espécie de cabeçalhos sobre como esse arquivo deve ser escrito, como ele deve ser preenchido. Então, por exemplo, esse tipo de arquivo aqui se chama compliance. Ele tem 3 cabeçalhos que foram criados. De forma bem simples. Eu vim aqui no campo, digitei o objetivo, cliquei em mais e ele veio para cá. Tá? Criei 3 cabeçalhos: objetivo, modelos de referência e orientação organizacional. Se a gente baixar um pouco, a gente vai ver que eu estou criando um arquivo aqui na forma compliance, e quando eu selecionei esse tipo de arquivo, ele já trouxe para mim os cabeçalhos. Os cabeçalhos fixos, não consigo tirar esses cabeçalhos. Na verdade, eu clico nessa área aqui e preencho esse conteúdo, clico nessa área e preencho esse conteúdo, preencho mais do que o espaço me dá, ele me abre para baixo, leva tudo para baixo, ou seja, estou montando um arquivo com cabeçalhos fixos e determinando a estrutura que os arquivos criados com esse tipo vão ter. É muito legal, mas não é assim, é um campo preencher. Clica aqui e sai botando. Pode botar imagem, pode botar vídeo, pode dentro das suas... Lembra que eu falei, se é um tipo que é incidente, você tem que capturar contexto do usuário, sintoma e ambiente. Vai estar lá, contexto, sintoma. E sim, que a única coisa que tem que fazer é botar as palavras mais ordenadas. E vocês estão acostumados com a base de conhecimento anterior do Python, vocês devem estar notando aqui que é a área de edição, onde é que estão os botões para negrito, itálico. Clicando sobre o conteúdo, a barra de ferramentas aparece automaticamente. Então eu clico aqui, ele mostra a barra de ferramentas, eu trabalho com edição, manipulo a formatação do conteúdo, clico aqui, ele vai mostrar outra barra de ferramentas e vou trabalhar com a edição do conteúdo. Outra coisa legal, não sei se vai citar, mas eu acho que não ficou isso ficou tácito. Dependendo de quem eu sou, o tipo de artigo aqui só vai aparecer o tipo que eu posso, se eu sou autor, já não aparece. Como eu sou autor de compliance, ele foi exibido para mim. Mas, por exemplo, dentre todos os outros tipos de arquivos que existem cadastrados, somente 2 ou 3 apareceram para mim, porque eu estou criando um documento e só tenho permissão de autoria sobre 2 ou 3 tipos de arquivos. Isso na base atual até hoje não tem, e nem tampouco no SharePoint. No SharePoint cada um cria o que quiser. E aqui na pasta, quando eu escolhi tipo, só aparece a pasta que aquele tipo permitia, então eu não boto coisa no lugar errado. Isso é outra grande vantagem. Falando em pasta, então a pasta é uma outra área de configuração dentro do sistema, e é na configuração de pastas, a base de conhecimento, que eu defino o público-alvo, porque a gente comentou quem vai ter acesso a essas informações. À medida que eu vou gerando arquivos e armazenando elas em pastas, então, para cada pasta eu vou definir quais são os clientes que vão ter acesso a essa informação, quais são os contatos, os departamentos, as equipes ou os atendentes que vão ter acesso a essas informações, ou até mesmo quais papéis têm direito a visualizar essa informação. Aí aqui nas pastas funciona assim, falando agora de forma mais técnica, tá? O Qualitor, até a versão 8, ele tinha uma característica que, para o solicitante, não exibe nada até que algo seja definido para que seja exibido, ou seja, a configuração explícita.
E o atendente é o contrário. O atendente exibe tudo, ou se você colocar alguma configuração, colocar alguma configuração explícita, então restringe para aquele núcleo que foi definido. Isso é uma espécie de padrão que a gente vinha adotando no Python até a versão 8. Na versão 8.10 esse conceito mudou. Tá? Na pasta, se eu clicar e habilitar para solicitante, todos vêm. Eu não preciso vir aqui e adicionar solicitante a solicitante, cliente a cliente e assim por diante. Se na pasta eu habilitar o acesso a atendentes, todos vêm. A não ser que eu venha aqui e defina quais atendentes vão ter acesso a essa informação. Então eu estou dizendo aqui, libera para todos e restringe daqui para baixo. Tá? Essa é a única configuração do Qualito, por enquanto, que tem essa diferenciação para o web solicitante. Trabalha de forma explícita na informação, na área de segurança, e aqui a gente está fazendo ela ficar implícita, abrir para todos estão vendo. Bom, um outro recurso que a gente tem é ativos de informação. O registro de ativos de informação ele pode ser feito de duas maneiras. Uma, através do menu, eu venho em base de conhecimento, vou em ativos de informação, eu tenho uma lista de ativos de informação e lá eu vou preenchendo e cadastrando todos os ativos de informação que a empresa possui. Tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, um ativo de informação, relatório de pedidos fechados. Tá? É uma informação que precisa ser utilizada em uma ou mais partes de N processos diferentes. Essa informação, ela possui uma descrição sobre ela, no caso aqui, relatório que contempla os pedidos fechados em determinado período, onde ela fica armazenada essa informação, no Qualito, qual a retenção dessa informação, ela é retida por 5 anos, depois ela é descartada, ela é retida para sempre. Como funciona a recuperação dessa informação, que no caso backups de TI ou infraestrutura, e como funciona a segurança dessa informação, quem tem acesso a essa informação. Tem mais uma informação que não está no slide porque não tinha sido desenvolvido até o momento que foi criado, mas é mais um item chamado acesso, como se chega à informação. Entrando no Qualito, indo no menu de relatórios, indo no submenu de gestão comercial e clicando no item chamado relatório de pedidos fechados, por exemplo. Isso é documentação. É uma documentação É mais de comum informações fazer que isso lá existem no dentro. processo, tá? É mais comum fazer isso no processo. Isso. Mas vai aparecer aqui. E o outro meio de se registrar é como o Juliano comentou, a partir do processo. Eu estou criando um processo, eu estou documentando um processo e durante a documentação de um processo eu identifico que existem ativos de informação que são utilizados por esse processo. Que para executar esse processo, determinadas atividades, eu preciso do relatório de pedidos fechados. Por exemplo, vamos pensar no nosso processo comercial, tem uma atividade chamada cálculo de comissionamento. Eu preciso do relatório de pedidos fechados para poder executar o cálculo de comissionamento. Então, essa é uma informação, é um ativo de informação que existe nesse processo, e ele, nesse caso aqui, é uma informação explícita, está armazenado e registrado dentro do sistema, com a sua descrição, armazenamento, retenção, recuperação, segurança e como se acessa essa informação. Depois eu tenho também uma outra área chamada informações não documentadas. Como eu comentei para vocês, mudou essa nomenclatura, tá? No produto vocês vão ver isso aqui chamado como informações tácitas. Então eu tenho ativos de informação, são as nossas informações explícitas, e as informações tácitas, é onde a gente cadastra, e a gente pode também cadastrar de duas formas. Uma, indo no menu de base de conhecimento e acessando o seu cadastro, criando uma a uma as informações tácitas que vão sendo mapeadas na empresa, identificadas, ou durante a documentação de um processo, quando a gente está documentando um processo, mapeando ele, identificando que tem informações que não estão estruturadas, que não estão armazenadas, mas que são fundamentais para a execução daquele processo. Então, através da documentação, eu já vou fazendo esse cadastro. Em questão de melhores práticas, eu só documento as informações tácitas que não podem virar explícitas, por exemplo? Não. Na verdade, a Como ideia... documentar uma informação tácita se eu posso tornar explícita, por exemplo? Mas o que vai tornar explícito se tu não sabe o que tem que tornar explícito? Então aí que tá, eu não consegui compreender bem esse conceito. O que é explícito eu já sei, está documentado, vai ser os ativos de informação. Mas agora o que eu vou colocar ali como informação tácita
que não pode se tornar explícito? Não pode se tornar, mas o mapeamento justamente é para saber ter um backlog do que tu tem que tornar explícito. Tá, é um backlog, mas o que tu tem? Não que ela vá ficar estanque como uma informação Não deve, tácita. mas se tu não fizer um mapeamento, tu não sabe o que tu tem que tornar explícito. Esse é o princípio básico da gestão do Eu lembro daquele gráfico do Juliano que tem um iceberg. A gente tem muita informação tácita, né? Então, tu não vai conseguir resolver tudo. E tem algumas que até não tem como resolver, algumas vezes. Então, é importante mapear onde existem essas informações tácitas, se elas existem, onde elas existem, com quem está. Nesse caso aqui a gente está falando, ó, quem são os detentores dos conhecimentos tácitos que estão de cada conhecimento tácito. No processo, porque isso vai ser no processo. Imagina que sensacional tu ter uma listagem que diga quem são as pessoas que conhecem o que é crítico. Esse é um mapeamento para mim implantar a gestão do conhecimento. Isso. Porque eu falei no início, a base pega parte de gestão de conhecimento e parte de KCS. E essas informações elas vão aparecer durante o processo ou só se consultadas? Na documentação do processo. Na própria documentação do processo tu consegue enxergar. Isso é importante porque enxergando esse tipo de dado, a gente tem condição melhor de determinar se os processos estão em nível de risco muito alto ou não. Naquele mapa de calor? Não tem nada a ver. Seria mais uma etapa, uma atividade de um analista de processos, olhando quais os processos que possuem um risco alto, e não só um risco alto pelo processo em si, mas porque ele está estruturado e depende do conhecimento das pessoas que executam o processo. Sim, na verdade, pela documentação tu pode sair criando as informações não documentadas. Tu não precisa vir aqui criar, ir lá e documentar. Na documentação que se cria isso, tu trabalha de mapear um processo, de modelar, você faz esse raciocínio por etapa, inclusive. Você vai chegar num ponto no final que vai saber assim, que o meu processo, tudo que está na cabeça das pessoas é crítico, e se eu perder a pessoa, o processo não anda. Ô Cláudio, se eu identificar que um documento já não é mais válido, tem como deixar inativo ou retirar? Se tu identificar que uma informação tácita, ela não é mais tácita, é isso que quer dizer? Ou talvez Não, já publicado. Já publicado, o artigo já publicado. Sim, tu tá sim. Torna obsoleto. Tem as funções de tornar ele obsoleto. Bom, então, falando sobre configuração, base de conhecimento, não é muita coisa. Não é que nem a gestão de atendimentos, que tem uma complexidade bem grande de configuração. Ela é relativamente simples, mas a gestão de base de conhecimento ela exige que essa estrutura ela esteja bem definida, para que o processo possa rodar com fluidez. Tá? Falando sobre a utilização, então, sobre o uso da base de conhecimento. Bom, eu continuo criando arquivos pela Toolbar, né? Vou na Toolbar do Quality, clico lá em novo arquivo e começo a fazer o preenchimento de arquivos. Aqui vocês podem ver que mudou um pouquinho a interface de criação desse arquigo. A primeira guia que eu tenho já é a guia de conteúdo, onde eu defino o título do artigo, o tipo de documento que esse artigo vai ter, a pasta, o tipo de artigo. A pasta vem de acordo com o tipo. A pasta vem de acordo com o tipo, selecionando o tipo, por exemplo, FAQ, né, para esse artigo, como solicitar autorização de viagem. Eu só tenho as pastas questões gerais e outras pastas que estiverem atribuídas a esse arquivo. E logo abaixo eu tenho a edição do documento. Né? Nesse caso, esse documento aqui, FAQ, ele não tem nenhum modelo atribuído. Então, por isso que ele me abriu a tela limpa para eu escrever livremente. Queria comentar alguma coisa? Sim, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, assim, vamos supor que a gente criou um artigo falando sobre o que a gente. Certo. Esse artigo do que a gente, ele se aplica para o 47, 46, 48, 47, etc. Como é que eu faço ele ser visível para tudo isso? Porque quando eu fizer a pesquisa, eu vou procurar lá que a gente do 48 ou do 47. Como é que eu faço ele ser visível para tudo isso sem estar em todas as estruturas de pasta? Porque tu não precisa buscar por pasta, tu busca pela necessidade do usuário. Tu pode ter os termos de 47, 48, não necessariamente subdividindo pastas, se tu não quiser. Não deve. Tu pode trabalhar com eles dentro do conteúdo como sendo um capítulo chamado... Isso na verdade é ambiente.
Ambiente, Isso. 7, fala 7. O capítulo chamado ambiente. E ele busca do conteúdo ou só do título do artigo? Ele busca do título e do conteúdo também. E de dentro dos anexos. E de dentro dos anexos. Se os anexos não for uma imagem, claro. É. Ele busca lá no PDF, se o PDF tiver texto. Bom, então a ideia aqui é entender que o visual mudou um pouquinho de criação de documentos, tá? E aqui a gente está fazendo a criação de documentos de forma avulsa, ou seja, não é durante o atendimento. Eu não estou atendendo um incidente, atendendo uma requisição e gerando um artigo. Eu estou criando um artigo direto pela toolbar, ou seja, entrei no Qualitor e hoje eu vou criar um artigo com determinada informação. Cliquei lá e comecei a fazer a criação desse artigo. Tá? Seguindo, eu tenho a biblioteca também do Qualitor. A biblioteca é usada então para o acesso à base de conhecimento. Esse layout que vocês veem aqui é o layout da biblioteca, que possui os documentos, os artigos publicados, tá, na base de conhecimento. E esse layout ele é apresentado pelo atendente. Então eu, como atendente, entro no Qualitor e eu tenho esse layout com pastas laterais estruturadas em forma de árvore, onde eu faço a pesquisa de artigos da minha base de conhecimento. Vocês podem ver aqui que essa tela está posicionada aqui em dúvidas frequentes. Né? No momento que eu posicionei ela em dúvidas frequentes, ele me mostra aqui, pesquisar em dúvidas frequentes. Eu estou dentro de dúvidas frequentes, eu estou dentro dessa pasta. Todas as pastas e subpastas que existem nesse nó da minha árvore vão ser considerados na minha pesquisa. Eu digito o termo e ele me mostra os artigos que foram encontrados em ordem de relevância, ou seja, esse artigo foi o mais relevante encontrado, esse foi o segundo mais relevante e assim por diante. Aqueles que passaram do prazo de visualização, passaram 360 dias e ninguém fez nada, eles não estão aqui, não são exibidos aqui. Certo? Falando nessa parte de exibição, como que eu chego nesses artigos que saíram da minha relevância? A ideia eu tenho mais uma opção aqui de pesquisa que represente a pesquisa dentro do arquivo. Exatamente, arquivo morto, assim, né? A ideia é eu ter uma forma de executar a pesquisa dentro do arquivo morto e ele trazer para nós essas informações que estão lá, né, que saíram fora da busca padrão. Também, a partir da base de conhecimento, eu consigo criar novos artigos. Tá, estou pesquisando na base, não achei, preciso de um artigo, ou vi que a informação não está aqui, mas eu tenho condições de criar, eu posso clicar e sair criando um novo artigo. Isso eu chamo de agora, né? Porque assim, a gente está lá no chamado, está fazendo atendimento de um incidente, que seja, e aí eu associo com a base de conhecimento. Tá. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, aquele chamado está lá, está associado a um artigo da base de conhecimento que está supostamente no arquivo morto. Pode ser que esteja. Uhum. Né? É possível deletar um artigo? Quer dizer, se daqui a 3 anos eu dizer assim, por que o cara fez desse jeito? Ele usou um artigo da base de conhecimento, e aí eu vou lá e quero ver de onde é que ele tirou a informação, e aí o artigo não existe mais. Fica obsoleto, né? Tu pode não excluir o artigo, mas torná-lo obsoleto. Torná-lo obsoleto. Isso é uma situação especial que pode atribuir a um artigo. Quando eu quero realmente tirar ele da base de conhecimento, quero que ele continue sendo operacional. Foi vinculado lá em N incidentes, eu quero continuar clicando e vendo eles. Ok. Eu torno ele obsoleto. Exatamente, mas eu não quero que ele apareça nem aqui, nem na pesquisa de arquivo morto, nem em lugar nenhum. Eu quero deixar ele numa área lá que então, na verdade, não pode mais ser usado. Eu posso recomendar que artigos que foram alguma vez utilizados, eles não venham a ser efetivamente deletados. Sim, o mais correto é tu tornar eles obsoletos mesmo. Cláudio, tu mostrou ali, não sei se tu vai falar, busca por pasta, mas se eu quiser buscar em todas as pastas, eu vou no início e faz a pesquisa de forma geral. Isso é uma coisa simples que a gente, vocês perceberam, né? Ele está dizendo aqui onde é que tu vai buscar e onde é que tu vai criar, porque isso gerava confusão. Eu estava na pasta, criava e não achava depois. Está claro que ele está ali. Rolando um pouquinho mais para baixo, eu consigo ver aqui que durante a navegação na biblioteca eu consigo criar novos arquivos, né? E ao exibir um arquivo, essa tela aqui que mostra é a exibição de um artigo sendo exibido para o usuário.
Então, por exemplo, eu cliquei sobre um dos artigos que foram encontrados e ele está me mostrando aqui quando que esse artigo foi criado, a última atualização dele, o que é o QMobile. Então é um artigo que mostra algumas informações com uma imagem e eu tenho a possibilidade de avaliar esse documento, de determinar se ele foi positivo ou se ele foi negativo para o meu uso nesse momento. Um artigo ele pode estar vinculado a N tipos de incidente. N incidentes diferentes. Então, como foi comentado aqui, se ele não faz mais sentido, eu posso deixar ele obsoleto ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, ele não sai de lá, ele continua mantendo o vínculo. Tá, e se ele ficar obsoleto, no caso ele ficar, não for mais útil para um tipo daqueles incidentes que ele está vinculado, como eu faço para essa alteração? Não, Mas aí eu acho o conteúdo é obsoleto, não é. A ou informação deveria em ser si. mais de um artigo, então. Porque você está dizendo que a relação entre eles não é mais necessária, tu elimina a relação entre eles, mas tu não mexe Aí, na no caso, informação. ele estaria entre todos os incidentes daquele mesmo tipo, então. Todos os incidentes daquele mesmo tipo. Não, Por porque exemplo, o importante, quando tu usou, ele era importante. é isso que é Não vai válido. contar um incidente lá do passado e dizer que não é mais importante. Não tem. Exatamente. A ideia é analisar se esse artigo foi utilizado para aqueles atendimentos naquela época, né? E se eles continuam sendo utilizados hoje pelos incidentes fechados recentemente. Bom, então, visualizando um artigo, eu tenho condição de avaliar ele, dar um positivo ou um negativo sobre isso. Isso gera indicadores para esse artigo, isso gera aumento no nível de relevância, de acordo com a configuração que eu estabeleci. Só o fato de visualizar o artigo já está alterando o nível de relevância desse artigo perante os demais, tá? Eu consigo ver quantas exibições eu tive sobre esse artigo. Então, eu estou analisando um artigo, vendo alguma informação e eu tenho também como saber quantas vezes esse artigo já foi visto por outras pessoas, como é que está o nível de avaliação desse artigo que eu estou visualizando nesse momento. Eu estou vendo um artigo que está com nível de avaliação muito ruim. Então, ok, vou considerar isso durante a minha leitura sobre essa informação. Eu posso trabalhar com adicionar aos favoritos, isso é recurso que já existia antes, tá? Tem um artigo, gostei dele, quero clicar sobre adicionar aos favoritos e na minha biblioteca eu tenho uma área de favoritos que eu posso clicar e ver todos os artigos que eu tenho armazenados nos meus favoritos. Eu posso abrir um atendimento sobre esse artigo, que seria clicar e abrir gerar um cliente ou gerar uma requisição sobre uma determinada informação. Eu posso enviar o link do artigo por e-mail, aquilo que a gente comentou, né? Estou vendo esse artigo, gostei dele, eu preciso passar para o e-mail. Eu estou atendendo um determinado usuário e quero encaminhar esse artigo para o usuário final ou para alguma pessoa. Eu posso clicar aqui e enviar ele por e-mail ou solicitar uma revisão sobre esse artigo. Oi? Tem o favorito para o solicitante também? Favoritos não. Favorito para o solicitante não, é só para o atendente. Então, falando sobre esses dados de criação e atualização do artigo que a gente viu antes, né, eu tenho essas informações logo no topo da exibição do artigo e junto com ela eu tenho a indicação se esse artigo está em revisão ou não. E ele é exibido dessa forma, olha, esse artigo está em revisão e consta uma observação, ou seja, uma solicitação de revisão sobre esse artigo. Clicando sobre esse balãozinho, eu consigo ver o que foi solicitado de revisões sobre o artigo que eu estou analisando. Então eu sei que esse artigo que eu estou vendo, ele está publicado, porque eu acessei ele, porque eu pesquisei e eu encontrei esse artigo, mas ele está em revisão. A pessoa está numa revisão sobre ele e foi pedido alguma coisa, solicita a inclusão das instruções de download do app nas lojas virtuais, por exemplo. E aí eu estou lendo esse artigo, vi que foi uma outra pessoa que solicitou uma revisão sobre ele, pediu algo, e achei interessante que, olha, além das instruções de download, é interessante colocar também um link direto ao app dentro da loja virtual. Eu posso vir aqui, vou baixar um pouquinho só a tela. E solicitar mais uma informação durante o processo de revisão. Quando ele for revisado, esse artigo, o revisor ele vai ter todas as informações que foram solicitadas por N pessoas diferentes. Então a gente já está falando de um processo colaborativo de solicitar a revisão do documento. É um processo de
podemos dizer até de cocriação. O artigo existe e as pessoas estão alimentando ideias, alimentando informações que são relevantes a serem colocadas numa próxima revisão desse. A expressão é construção colaborativa, né? Se vocês quiserem dar um nome chique, assim. Cocriação é construção colaborativa. De certa forma, acho que vocês já informaram isso, mas apenas para eu ter certeza de que eu entendi isso corretamente. Revisar não gera um versionamento. Tipo assim, o conteúdo é fluido, ele sempre é uma versão única. Quer dizer, eu revisei ele, eu não tenho então a versão 1, versão 2. A gente tem um registro de alterações. Mas no LA fica registrado o que mudou. É isso mesmo. Fica registrado o que mudou da versão. Na hora que o revisor foi, acho que você mostrou isso, né? Não, se eu não me engano, tem até mais trabalho. Mostrou que eu digo que ali, né? Quando eu for criar se eu for revisor e for fazer a revisão, eu sou obrigado a dizer que nem lá na documentação dele, o que tu está mudando? Eu escrevo tudo dele. Isso fica disponível em qual momento? No histórico do artigo, para os atendentes, para os revisores e editores. Porque isso resolve a questão anterior, quer dizer... Não, isso resolve a questão anterior. O conteúdo ele é vivo, ele está sempre na melhor atualização, mas quando houve uma mudança de procedimento lá, que o cara atendeu o incidente, ele tinha tem como rastrear lá e tal, daí tu vai ver, não, é que isso aqui, olha, em data posterior ao atendimento desse incidente, houve essa alteração. Só que tem que tomar cuidado, assim, versionamento. Tem gente que compreende que a gente guarda as versões anteriores. Não, por isso que eu perguntei. A gente tem o RA, que é o registro das alterações. Se a pessoa negligenciar o RA, ali é que nem hoje também, não se além das revisões, então, eu tenho outras opções que podem ser realizadas sobre artigos. Né? Como a gente comentou, eu posso trabalhar com adicionar favoritos ou abrir atendimentos, ou criar novos atendimentos. E quando eu uso essa opção, a tela ela está cortando um pouquinho, tá? Mas essa é a opção de abrir atendimento. Eu seleciono qual perfil então de atendimento que eu quero gerar, se é uma solicitação de serviço, se é um incidente que eu quero gerar a partir desse artigo. Enviar o link do artigo por e-mail, que como eu comentei para vocês, eu clico para enviar por e-mail e eu posso declarar o destinatário. Se eu estiver acessando um artigo a partir de um atendimento e pesquisei o artigo pela área de Canvas, eu já tenho um solicitante associado, né, associado no meu contexto. E eu clico em enviar artigo, já vem o e-mail do solicitante preenchido automaticamente. Aqui eu posso alterar se eu quiser, claro. Rolando um pouquinho mais para baixo, eu tenho aqui o e-mail que foi enviado para o solicitante. Então, por exemplo, esse e-mail gerado, ele gerou esse conteúdo com o link de acesso ao artigo, que o destinatário da mensagem, né, pode clicar para acessar ele. De novo, né, vamos comparar com o SharePoint, que acontece com o aplicativo. Você manda lá em TC, você ainda não tem que abrir o SharePoint, tem que ir lá, tem que pegar o arquivo, baixar, botar no e-mail e mandar, que isso faz direto. Isso responde já uma pergunta que foi feita anteriormente, né? Mas em relação ao SharePoint, a gente já tem muito mais do que SharePoint. A gente pode rolar um pouquinho mais para baixo também. Eu tenho como fazer a solicitação de revisões. Tá? Então eu estou com um artigo e sobre esse artigo eu quero solicitar uma revisão. O sistema me abre uma área para me informar o que eu quero pedir de alterações sobre esse artigo. E depois eu tenho a edição de artigos. Tá? Editar artigo é uma opção que também é exibida aqui junto a essas opções, porém ela só é exibida quando eu sou editor. Então é necessário que eu esteja... Desculpa, autor. É necessário que eu esteja configurado como autor, eu seja parte da equipe ou um usuário declarado ou faça parte de algum papel que está definido como autor sobre os artigos desse tipo. E aí eu consigo clicar sobre a opção e cair imediatamente na edição desse artigo para fazer ajustes e republicar ele. Bom, aí entrando agora na área de Canvas do atendimento. A área de Canvas do atendimento é na tela do chamado, do incidente, da requisição de serviço. Eu tenho uma área lateral onde eu consigo fazer manipulações rápidas e acesso rápido às informações. Essa área lateral ela me dá duas opções aqui
que é a área de pesquisa e consulta de artigos da base de conhecimento, e outra opção que me permite fazer a criação de um artigo na base de conhecimento. A questão é respeitar os modelos. Se eu tiver um modelo de documentação que eu vou criar, então vai ter esse cabeçalho. Existe uma configuração que é criada na área para categoria ou para etapa, que determina o comportamento da área de Canvas. E nessa configuração a gente determina, por exemplo, que determinada categoria, determinada classificação do incidente ou determinada etapa ou atividade de um processo, ela vai utilizar um determinado tipo de arquivo, uma determinada pasta. Então, quando eu estiver criando um artigo novo, ele já vai assumir esse tipo e essa pasta e habilitar somente ao preenchimento do texto. Para ser ágil, né? Deixo pré-configurado as informações para o atendente, só preciso vir aqui, clicar, preencher a informação e submeter para revisão ou para publicação. Dependendo da respeitar aqueles modelos que eu criei de objetivo. Sim, claro. Sim. Inclusive, se tu não é autor, por exemplo, do artigo, está vinculado à categoria do incidente, o botãozinho nem aparece, você não pode criar. É isso mesmo. A gente pode expandir aqui, e aqui a gente vai ver, por exemplo, a pesquisa de artigos na área de Canvas, né? Eu posso, dentro da área de Canvas, durante o atendimento, pesquisar por um determinado artigo. Eu posso encontrar vários artigos e nenhum deles ser exatamente o que eu preciso de informação. Então, se ele é o que eu preciso, eu posso clicar e acessar ele, mas se não, eu posso clicar sobre essa área que aparece aqui em cima, artigo não encontrado, marcar incidente com documentação pendente. E aqui a gente está fazendo aquele procedimento que eu comentei antes. Eu não quero exatamente criar um artigo nesse momento. Eu quero pedir um artigo sobre uma informação que está faltando agora. Então basta eu clicar sobre essa área e ele vai... Pode colar um pouquinho para lá. Ele vai mostrar uma telinha pequena para mim. Então, observações sobre essa documentação pendente que eu quero criar, essa pendência de documentação que eu quero criar, e já vai trazer nas palavras-chave os termos que foram utilizados para fazer a pesquisa. Solicito documentação referente às configurações, etc. e tal. E mando salvar. O que acontece? O incidente ele já fica registrado como um incidente com solução pendente. Ou seja, é um incidente, não existe uma solução registrada na base, existe essa atribuição ao incidente. Qualquer pessoa que for atuar esse incidente nesse momento vai ver que ele está marcado como documentação pendente. Ou seja, não tem documento na base de conhecimento. Esse aí seria uma das possibilidades daquele cenário de registrar a informação, criar ela no momento do atendimento. Não. Aqui é o contrário. Aqui eu não vou criar agora, porque eu não estou habilitado, o assunto, não conheço o assunto. Aqui é o método ainda tradicional. Eu marco, isso aqui é o flag, né? Eu marquei porque eu quero que alguém crie. Eu estou pedindo a informação nesse momento. Né? Sou nível 1, não sou um o que a gente faz aqui, que é pode ser. pedindo para o nível 2, nível 3. É isso mesmo. O que a gente fornece aqui, que é muito legal também, é a estatística de knowledge gap, que se chama, que é a lacuna de conhecimento. A gente tem um relatório que vai mostrar assim, por tipo de incidente, por categoria, pelo que a gente quiser, onde é que mais tem gap. Por um desses motivos que eles... Aí a gente consegue ver assim, ó, a minha documentação está legal, mas eu vejo aqui, ó, que nos incidentes sobre LW, por exemplo, é o que mais tem documentação, onde eu mais tenho lacuna de conhecimento. Aí você pode gerar documentação e gerar treinamento nas pessoas. Isso também é uma coisa muito legal. Parte dentro dessa parte aqui. Isso aqui alimenta o knowledge gap, a lacuna de conhecimento. É muito importante isso como indicador. Só uma dúvida também. Aquela questão de obrigatoriamente tem que estar definindo a categoria, né, o tipo e a categoria. Se eu quiser fazer criações de artigos através do Canvas, sim, eu preciso ter essas definições habilitadas. Vocês acham ideal esse formato de brigar? Deixar qual que é a minha dúvida? Por exemplo, eu tenho lá uma categoria de nome sistema, né? E de repente eu uso o nome do sistema, CN. Aí, de repente, eu teria uma subcategoria na base de conhecimento, configuração, instalação e dúvidas, digamos. E aí, na hora que eu for criar o documento, ele está me restringindo a uma pasta específica. Será que, de repente, não poderia a gente colocar lá só como uma sugestão?
Não, mas aí tu configura no tipo várias pastas. Tu quer voltar a operar como é hoje, que a pessoa decida onde votar. Isso, lá no tipo põe todas as pastas lá que ele pode, aí ele escolhe. Mas eu não sei se ele está deixando, porque eu fiz um teste de criar o documento ali pelo Canvas, sem pré-definir a pasta, ele deu uma mensagem, não já pré-definida, tá? Isso, é só definir. Se você definir todas as pastas, ele deixa incluir mais de uma lá, então, né? Ali se deixa incluir mais de uma. Na configuração do Canvas, não. Não, Canvas a configuração ela utiliza uma só, quer dizer, na verdade. Aí tem que ser por fora. Por fora, tu está sugerindo que ele use isso como uma espécie de default. Né? E não obrigar, como... eu não sei qual foi o pensamento ali de obrigar, de ter de organizar, né? De evitar que as pessoas botem as coisas no lugar errado. Isso mesmo. A gente pode enxergar no processo de incidentes isso um pouco complicado de usar. Mas se tu pensar, por exemplo, no processo de negócio, e eu estou atribuindo as atividades, as informações que são geradas pelas atividades, e aí tu alinha a pasta, alinha tipo de documento, aí tu vê que o modelo ele fica bem alinhadinho. Né? Porque tu tem N processos de negócio diferentes, tem N atividades diferentes dentro de cada processo de negócio, para cada uma delas tu tem um tipo de geração de conteúdo diferente. Então funciona muito bem. Só que numa gestão de incidentes, tudo é muito amplo, né? Um incidente é um tipo de incidente, uma classificação que é uma só. Exatamente. Ou amplia a possibilidade de ter várias pastas numa categoria. Bom, além de pesquisar documentos, eu tenho a avaliação também sendo feita em Canvas, né? Ou seja, eu pesquiso o documento pela área de Canvas e analisando, lendo o conteúdo, consigo fazer a avaliação. Esse processo de avaliação pelo Canvas, ele faz com que eu informe, sim, esse documento foi útil para o meu atendimento, e o meu atendimento, no caso aqui um incidente, ele já fica com o documento de base de conhecimento vinculado automaticamente. Ou seja, estou atendendo, estou pesquisando por algo, encontrei alguma coisa, disse que foi útil, bom, aquilo lá já entra para dentro do incidente como um documento associado, tá? Utilizado pelo atendimento. Ok? Criando novos arquivos, como tu comentou, né? O tipo de documento, a pasta de documento, essas informações, durante a criação de novos arquivos pela área de Canvas, elas não estão presentes. A gente tem título, palavra-chave e conteúdo, ou seja, a gente está facilitando. A ideia é facilitar e fazer com que a informação seja muito rápida de ser imputada, cadastrada dentro do sistema. Então, nós elencamos aquilo que é mais fundamental e deixamos as outras informações como pré-definidas justamente por isso. Tá. Estou fazendo atendimento, tem uma informação que eu gostaria de colocar para dentro da base de conhecimento. Muito simples, eu clico nesse ícone, ele me abre essa área onde eu informo o título, informo a palavra-chave e preencho o conteúdo. Né? Aí então, se a configuração determinar que o tipo sendo utilizado vai por um processo de revisão ou vai direto para a publicação, esse processo vai acontecer no momento que eu salvar esse artigo. Aqui tem uma coisa bem legal também. Durante a criação do artigo, pelo incidente ou pela requisição do serviço, eu tenho uma área aqui embaixo que se chama anexar arquivos. Está escrito drag and drop. Isso é drag and drop mesmo. Eu vou no meu Windows Explorer ou na área de trabalho, ou em qualquer local que tenha arquivos, eu posso clicar sobre eles e arrastar para cá. E ele faz o upload imediato para cá. Então ele acaba criando um iconezinho, outro iconezinho, mediante a quantidade de arquivos que eu vou arrastando e inserindo dentro do sistema. Então, um processo bem legal. Isso tudo para dar agilidade. Nem o Moodle lá, que a gente arrasta documento para a área. Né? Tipo o Moodle, que a gente arrasta os documentos para a área. É o Moodle que copiou a gente. Pode enrolar um pouquinho para baixo. Olha só, aqui eu tenho um arquivo, outro arquivo e assim por diante. Tá. Bom, criação de arquivos em atividades e processos. Aqui é só uma informação que fala que durante a execução de atividades a gente também executa a criação sistemática de arquivos. Tá? Ou seja, não é só incidente.
requisição de serviço também, atividades de processos, etapas de processo que vão sendo executadas dentro do sistema e vão usando a base de conhecimento e recebendo informações imputadas também pela execução dos processos. Aqui eu também cito que eu consigo colocar, criar mecanismos dentro da base de conhecimento para geração de conhecimento dentro de processos usando, por exemplo, os ligators no Quality, os de recursos de integração. Por exemplo, durante a condução de um projeto, uma determinada etapa pode consistir se um artigo de lições aprendidas foi inserido. Então eu posso ter uma determinada etapa de um processo que verifique se artigos foram criados naquela etapa para seguir adiante. Isso é simples de se criar e se configurar dentro do sistema. É uma configuração de um gateway que é elaborado dentro do Quality. Tá? Falando sobre a geração de pendências e documentação, aquilo que a gente viu antes, sobre marcar um incidente como documentação pendente, né? Ele vai gerar uma pendência de documentação e eu acho que não nessa isso, né? No próximo slide, eu tenho como acessar essas documentações pendentes. E isso é acessado pelo menu de base de conhecimento, artigos. Eu entro direto em documentação pendente, eu tenho uma lista de incidentes ou requisições de serviço que tiveram documentação solicitada sobre elas. Qual a documentação que foi solicitada? Solicito documentação referente à configuração, etc. e tal. Palavra-chave. Palavra-chave é o termo que foi utilizado na pesquisa e que não gerou, que não conseguiu trazer essa informação que o usuário precisava. E vem para cá, outro incidente, a solicitação de documentação que foi gerada sobre o incidente e o que foi utilizado como termo de pesquisa. Ali nesse momento a situação está aguardando atendimento, mas pode estar em situação atendida. Ele está trazendo a situação do incidente, só para a pessoa que está gerando documentação saber quem fez. Mas se tivesse for atendido, a atenção permanece nessa listagem. Sim, a pendência de documentação continua assim. O incidente pode ter sido até encerrado. É só que a gente não está assim. Sim. Quem visualiza a pendência de documentação são os revisores? O acesso ao menu é definido pelas permissões do sistema, né? Quem tem acesso a acessar aquela opção, acessa ela. E eu só vou conseguir clicar aqui e criar o documento se o tipo de artigo que eu estiver gerando para isso aqui tiver permissão para mim. Aqui nesse caso, é um exemplo de que foi clicado nessa opção, que é gerar documentação. Ele me abriu uma telinha também rápida, também bem reduzida para a criação de um novo artigo, onde eu preencho o título, o tipo de artigo, o conteúdo e vou anexar arquivos. Eu estou usando aqui a mesma tela de criação de arquivo, que é com os mesmos campos que são usados lá na área de Canvas. Ou seja, criação rápida. Vê a demanda, precisa de informação sobre isso, clica, preenche, publica, eliminou a demanda, a informação já está preenchida, tem outras demandas de informação para gerar, para criar. Artigos, eles podem ficar em revisão. São aqueles artigos que eu busquei, que eu visualizei e que eu solicitei revisão sobre eles. E que outras pessoas solicitaram mais revisões e eu tenho uma lista de várias coisas a serem feitas sobre um ou mais artigos. Para ver todos os artigos que estão aguardando revisão, eu tenho 2 menus dentro do Quality, na área de base de conhecimento, que são artigos aguardando revisão e aguardando a minha revisão. Tendo acesso a essa opção, eu consigo ver todos os artigos que estão aguardando revisão, só vou conseguir revisar aqueles ao qual eu tenho acesso. Para facilitar, eu posso utilizar somente essa opção, aguardando a minha revisão, clicando aqui e tudo aquilo que eu tenho permissão de efetuar a revisão. Aqueles artigos no qual eu sou revisor. E acessando a lista, eu tenho acesso a esses artigos, todos eles sendo exibidos dentro do sistema. A situação é exibida como em revisão e o íconezinho é apresentado aqui. Clicando sobre ele, eu tenho todas as solicitações de revisão que foram feitas sobre esse artigo.
deixando disponível a informação para que eu possa pegar e alterar o conteúdo, efetuar a revisão, porque então vir em ações, confirmar a revisão. Certo? Então eu, como revisor, visualizo quais são os artigos que estão aguardando a minha revisão, entro em artigo por artigo e consigo ver todas as solicitações de revisão que foram pedidas para esse artigo, faço as operações necessárias e clico em confirmar a revisão. Para cada um deles eu estou republicando essa informação. A cada confirmação de revisão que é realizada, então o revisor ele pode informar o que foi feito de ajustes. E aqui então a gente tem a geração do registro de alterações dos artigos. Um pouquinho mais para baixo, isso. O registro de alterações ele consiste então nas várias alterações que vão sendo feitas sobre os arquivos. Aqui é data e hora, tá? Então eu consigo ver também quando foi feitas as alterações, e eu tenho aquele tracking que a gente comentou. O artigo mudou, mas o que houve de alterações, né, nesse período. No caso, só para entender também, se eu fizer uma alteração e não preencher ali, cria o log que foi alterado, mas zerado, não tem como clicar em processar. No mínimo um ponto tem que estar. Entendi. Tem que Então estar aí preenchido. fica o log, com certeza fica lá. Essa é outra vantagem em relação ao Word. Ótimo. Só uma dúvida, Cláudio. Para os revisados aparecerem não junto com os publicados, vai depender do parâmetro do tipo lá, se a gente marcou que existe revisão. Exatamente, é muito bem colocado. Se eu tenho um documento que está publicado e foi solicitada uma revisão sobre ele, dependendo do tipo, documentos em revisão, eles saem da biblioteca, ou não, permanece na biblioteca no status de em revisão. Artigos obsoletos. Artigos obsoletos a gente comentou antes sobre os artigos obsoletos, é uma forma de eu tirar esse artigo, obsoletar ele, tirar ele da biblioteca, dizer que esse artigo não deve mais ser utilizado porque ele, enfim, está obsoleto. Então, menu artigos, área de obsoletos, eu consigo ver todos os artigos que já foram considerados obsoletos. E se eu quero obsoletar um arquivo, basta eu editar então o artigo dentro da base de conhecimento e em ações tornando obsoleto. Tá? Acho que nem tem o item de excluir, não existe. Não, eu acredito que não. Não foi implementado o nível de exclusão. Bom, eu consigo trabalhar com links na base de conhecimento. Durante a edição de um artigo, preenchendo um determinado texto, eu posso selecionar uma área do texto, acesso ao URL. Eu preencho, eu seleciono a área que eu quero transformar em link, clico nessa opção do toolbar, né, eu posso informar qual que é o link e, ok, eu cadastro o link definindo um link, que nem o Word, exatamente. Dessa forma, o acesso ao URL pode ser realizado. Vocês podem ver aqui que o documento está editado e o link ele já foi transformado em azul também, pode ser clicado e acessado aquela URL. Tá? É melhor. Posso trabalhar com imagens, tá? Imagens assim, não tem muito o que falar, a não ser que trabalhar com imagens é usar Ctrl+C e Ctrl+V mesmo. Tá? Então eu posso ir no Paint, criar uma imagem, recortar e colar num documento, ou posso pegar uma imagem de outro local, copiar e colar para cá, dentro do documento. E aqui a gente tem o uso de vídeos, né, que é um recurso muito bacana, porque basta que durante a edição do documento eu utilize essa opção do toolbar, né, inserir vídeo, e nessa opção eu tenho uma área chamada incorporar, onde eu vou incorporar um vídeo. O que é incorporar um vídeo? É colar uma espécie de código de incorporação. Esse código de incorporação ele é obtido, por exemplo, no YouTube. A gente acessa um vídeo lá, clica com o botão direito e aparece ali ver código de incorporação. Basta copiar e colar. Isso, no vídeo, por exemplo, ver código de incorporação. É esse conteúdo aqui que é exibido que a gente cola dentro do artigo. E aqui em cima, esse aqui é o vídeo incorporado, onde eu consigo clicar e aumentar ele ou diminuir
ou posicionar centralizado. Consigo trabalhar com uma área que vai exibir o vídeo no arquivo. Isso é legal também. Eu só consigo colocar vídeos do YouTube se estiver no Animaster, alguma coisa. Tem que estar Não, no só servidor. links e vídeo. Tem que estar no servidor. Tem que estar no servidor. Porque o YouTube, tá? Porque é o melhor streaming que existe hoje. Poderia ser o Vimeo. O Vimeo tem também o negócio de corporação que funciona. Mas o uso aqui seria o suporte lá, gravar pequenos webcasts de 2 minutos explicando como fazer as coisas. Não tem meio melhor de divulgar conhecimento. O cliente liga e pergunta como é que eu mexo nas categorias do quadro. Manda um videozinho de 2 minutos explicando. Não tem coisa melhor. Um outro formato de incorporação também é o uso de conteúdo externo através de URLs. Tá? Eu posso incorporar dentro de um artigo que eu estou criando uma URL com conteúdo externo. Isso significa o seguinte: eu tenho um artigo onde eu estou definindo quais são os requisitos técnicos do quadro, por exemplo. E esse artigo, por acaso, ele tinha 2 cabeçalhos aqui no modelo, uma pergunta e uma resposta. Então, quais são os requisitos técnicos do quadro? Então, resposta, veja abaixo a informação atualizada. E, na verdade, a edição do artigo não tem mais nada além disso. O que tem, junto a ela, é uma configuração que pede para incluir uma URL com conteúdo externo, aonde foi colocado essa URL, que é a URL de acesso aos requisitos técnicos do quadro. Mas podia ser uma URL de acesso a, por exemplo, uma base de conhecimento TechNet, um artigo do TechNet, Stack Overflow, ou qualquer outro site com conteúdo, com informação, que eu quero incorporar dentro do meu artigo de conhecimento. Assim, quando eu estiver pesquisando na base de conhecimento e clicar sobre esse artigo, a visualização dele está me mostrando não só os dados do artigo que foram digitados, mas o conteúdo incorporado. Mas ele não está incorporado no formato bruto da palavra, não trouxe ele de lá. Eu só estou exibindo o conteúdo que lá está presente nesse momento. Isso significa que se lá, nessa origem, for feita uma atualização, aqui vai trazer ele atualizado. Imagina o seguinte cenário: vocês criam um artigo no suporte que é a disponibilidade do sistema, que é uma URL de monitoramento lá do OpenService. E aí você tem assim, disponibilidade do sistema. Quando você consulta o artigo e exibe, aparece a disponibilidade do sistema naquele momento. Imagina isso. O cliente liga dizendo: meu sistema está lento, só um pouquinho para verificar. Consulta, abre o artigo e aqui dentro vem a página lá do Optimum. E aí você vê como é que está a performance do sistema daquele. Realmente seu link está fora. Olha o que dá para o nível que dá para chegar. Tu lembra, se eu não me engano, a Amazon faz isso, né? Tu pesquisa na base de conhecimento pela disponibilidade, tem um artigo que tu clica e ele mostra uma área com os níveis de disponibilidade em real time. Uma coisa que eu penso sobre essa questão de colocar links no artigo é que com o passar do tempo esses links podem se tornar inválidos. Porque eles recebem no site. Dependendo da origem, sim. E já pensou alguma coisa sobre isso no processo que a audiência... O que o KCS prega? O que o KCS prega? Cada vez que tu toca na informação, tu é responsável. Tu tocou o link, está quebrado, tu atualiza. Entendeu? Uma coisa bem. Outro solicitação. Nós temos que mudar um paradigma de que eu criei agora azar. Alguém vai ter que ir lá. É eterno. É permanente. Tinha se perguntado. Voltando à fala que ele colocou, por exemplo, aquela última atualização ali, ela é referente a atualmente quem editou o artigo, ou se eu fiz uma alteração na página que está no link, por exemplo, ele vai dizer que ela foi alterada? Vai dizer que foi alterada. No artigo. Essa última atualização aqui, por exemplo, se eu sou editor, vi que o link está desatualizado, está dando link inválido aqui, cliquei em editar, veio o artigo para mim, alterei, pressionei, publiquei, a última atualização é agora. Rolando um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem então a interface da base de conhecimento para os usuários finais.
Tudo que a gente viu de funcionalidade, a gente viu basicamente pelo atendente que tem algumas características um pouco mais detalhe. Mas se olharmos aqui, esse ambiente aqui é o nosso web solicitante, e o usuário final acessando a área de base de conhecimento, ele tem acesso a artigos que estão publicados sobre pastas, tá? Com as permissões devidas que ele tem acesso ou não tem acesso. Eu posso efetuar pesquisas sobre a base de conhecimento. Vocês vejam que eu estou mostrando aqui uma pasta com alguns artigos, mais alguns desse lado. Eu estou mostrando outra pasta aqui embaixo e eu tenho mais artigos e assim por diante na continuação da imagem. Eu tenho somente o título do artigo. Né? Vocês estão vendo que é uma informação mais limpa, mais enxuta. Vai pesquisar por algo e ele está te perguntando, é isso que tu quer, ou isso, não aquela grande quantidade de informações que vinha antes. Essas pastas ali são exemplos, porque assim, é errado em que o cliente perguntava literalmente se a ferramenta oferecia o recurso de visualizar as frequent questions. Então, assim, isso são realmente a visualização das perguntas mais feitas, ou isso é arbitrário? Não, olha só. Por que é? Eu crio uma pasta com o nome de dúvidas frequentes, e pela relevância você diz que cada exibição aparece antes. Então, sim, são as dúvidas mais frequentes. Sim, responde com 100% de clareza, porque sim. Dessa forma, sim. A gente atende esse requisito que ele é comum em vários... Isso, por isso que eu quis entender, porque a gente está usando como exemplo, daqui a pouco outro artigo, chamada dúvidas frequentes. Um outro artigo lá que foi criado, um monte de gente começa a acessar, um desses aqui vai sair e vai entrar aqui. E se ele for o mais exibido, ele vai aparecer em primeiro aqui. A gente resolve dessa forma e atende a 100% desse. A própria relevância me diz se ela é mais frequente ou não. Sim. Aqui, além da interface limpa, essa é a área inicial da base de conhecimento. Eu cliquei sobre ela e ganhei uma espécie de portal aqui, onde eu tenho esses documentos sendo exibidos, mas muito provavelmente dúvidas frequentes tenha mais de 100 artigos aqui dentro. E eu estou exibindo os mais relevantes, nesse caso estou exibindo os 9 mais relevantes, mas a base de conhecimento ela identificou que existem mais. Posso clicar nessa opção ver mais, então ele traz a lista com todos esses artigos dessa área. É esse exemplo aqui. Clicando sobre o ver mais, eu tenho então todos os resultados que existem ali. Né? Isso pasta a pasta, dá uma clareza muito maior sobre a base de conhecimento. E me dá a possibilidade de sair navegando pela base de conhecimento também, com muito mais facilidade. E vendo somente aqueles artigos que são relevantes. Aqueles artigos que são mais acessados, que são considerados mais úteis por todos que usam a base de conhecimento. Essa área está desenhada no que a gente chama de mockup. Tá? É um rascunho, porque ela não está concluída ainda. A base de conhecimento, naquele formato que vocês viram, ela vai ganhar uma caixinha de seleção aqui do lado, onde eu vou poder selecionar entre base de conhecimento e processos. E fazer pesquisa sobre processos que estão documentados dentro da minha área de processos no Quality. Por exemplo, processos que são classificados lá em pesquisa e desenvolvimento, como subclassificação de materiais e componentes químicos. E o Quality pode encontrar vários processos ali que, no mesmo conceito da base de conhecimento, clicando em ver mais, eu posso encontrar todos eles que estão dentro dessa classificação. Ou clicando sobre eles, acho que rolando um pouquinho para baixo, eu consigo ver a documentação desses processos. Mais legal ainda, não só ver a documentação desses processos, mas poder ir lá e marcar uma ciência de conhecimento sobre isso, ciência de leitura, e dizer que sim, eu li esse documento, eu li essa informação. Um treinamento. Exatamente. Quando entra. E o mais importante, né, a gente perceba que qualquer pessoa que entrar numa empresa, isso aqui representa tudo que ela tem que fazer na empresa no mundo lugar. Onde ela está envolvida em qualquer processo aparece aqui, fica claro, fica documentado. Tem alguma maneira de dizer que uma determinada função tem que ler tal coisa? Ter que ler? Não, a gente tem o que está aqui, tu está envolvido no que está aqui, de alguma maneira. Então tu entra e tu marca lá, declaro que li, tomei conhecimento do
procedimento. Como o serviço de autoatendimento com essa documentação de processo, só mas ele fica atrelado pela equipe que ele tá, por exemplo, eu sou do suporte, vai aparecer para mim só o procedimento do suporte? Se tu quiser, sim. No momento que a gente cria a documentação em cada um dos processos. Eu vou no documento que eu vou determinar. Na documentação do processo. Aqui no caso da documentação do processo, tu vai dizer se ele é publicável para somente alguns clientes, ou somente alguns contatos, ou somente algumas equipes. Seria os nossos Para quem é mais técnico, tá, gente? Isso aqui, ó, a tal da RACE, né? Para um determinado processo, tu tem algum papel de relação, não tem. Se tu não tem, provavelmente tu não precisa saber daquele processo. Se eu sou da área, digamos, da área financeira, talvez ele nem precise tomar conhecimento do processo de apoio, alguma coisa assim. Então, o legal para a gente vender esse conceito, pessoal, é comercial. Você vai conseguir mostrar assim, a pessoa deu o login, ela consegue ver o que ela faz naquela empresa. Entrou na empresa, tá ali, ó, toma o teu login, tá aqui o que tu faz, as tuas atribuições estão mapeadas. De acordo com os papéis que ela tem atribuído no sistema. Isso é eu acho. Essa documentação de processo aqui é só um exemplozinho bem pequenininho, mas ela é muito completa. Tá? Tem muita possibilidade, inclusive a gente traz quase um framework de documentação de processo pro analista de processo preencher. Com várias informações, com vários dados que são relevantes e comuns nas documentações de processo, tanto no processo como para cada atividade do processo. E o marcar ali ciente é obrigatório? Não é obrigatório. Se tu marcar, fica registrado a tua ciência sobre a leitura. Aquele problema que a gente tinha na ISO, as pessoas não leem procedimentos, não sabem se ler, aqui fica registrado. Só que até aquilo que a gente tem, não tem concorrente que tem, gente. Acredito que não tem. Nossa, não tem. Uma coisa que eu não entendi ainda, Juliana, desculpa. O sujeito entrou, e aí eu digo que ele tem que ler tais coisas. Né? Vai aparecer no portal dele. Não, eu disse para ele, no teu portal na base, e estaria, são processos nos quais está envolvido. Se está envolvido, tu faz alguma coisa. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que montar um portal para cada um, eu digo, tu é da função tal e da função tal. Não, isso é feito lá na documentação do processo, que a gente não mostrou ainda, que é o último recurso que ainda está sendo finalizado. E é mais voltado a VPN. Mas é semelhante que nem lá no artigo, que eu digo... Só que a gente tem que enxergar assim, base de conhecimento, em nenhum lugar desse é só artigos, dentro base nisso. Sim. É uma série de ativos. A documentação de processo é um dos ativos mais importantes. Essa é uma abordagem que nós estamos dando, inovadora. Bom, e depois a gente tem o último bloco de dados aqui que diz respeito à parte de relatórios da base de conhecimento. Tá? Esse relatório, ele é um relatório normal versão Unido, é um relatório que ele mostra, no caso, agrupado por primeira categoria, ou pode ser agrupado por tipo de incidente ou tipo de atendimento, ou pode ser agrupado por categoria completa, mas qual é a função dele? No versus New é um relatório que tem a função de olhar para os incidentes que estão registrados ou atendidos em determinado período e entender sobre esses incidentes, quantos incidentes foram registrados ou atendidos nesse período, quantas avaliações positivas houveram sobre documentos na base de conhecimento no atendimento a esses incidentes, quantas avaliações negativas tiveram sobre atendimentos, sobre artigos utilizados por esses atendimentos e o percentual de solução. Esse é o índice mais importante, porque aqui é onde a gente vai avaliar o percentual de solução com o uso de artigos, avaliar se eu estou conseguindo solucionar ou que percentual de solução eu estou tendo, por exemplo, nos incidentes de dúvida com o uso de base de conhecimento. Você entendeu a importância? Para que criar a base de conhecimento se ninguém usa? Então a gente tem uma série de outros indicadores, qualitativos e quantitativos. Qualitativos sobre a produção das pessoas, etc. Mas no fim das contas, se eu criar uma base e ninguém usar, eu estou perdendo tempo. Esse é o indicador final, assim, que é o Golden Evidence. E esse número aqui tem que ser o maior possível. E aí eu começo a medir mês a mês se eu estou aumentando. E qual é esse número? Eu estou atendendo e estou usando conhecimento criado ou não? E qual é a ferramenta que dá isso hoje? Nenhuma. Isso aí para o presencial é crucial, né? É isso. Aqui, logo aqui, mas aqui são os novos artigos, tá? Criados.
muito provavelmente no começo do processo, aqui seja maior que aqui. Exatamente, a gente vai ter um número muito maior aqui. Depois a gente vai começar a ver o uso desses artigos com base nos incidentes. Então, estou atendendo um incidente, não encontrei a solução que eu precisava, mas consegui resolver, eu posso ir lá e registrar um novo artigo. E aquilo que você acha, Michele, que esse teu cliente ele só tem quantitativo. Só que isso não diz quase nada, né? O cara pode estar criando. Nós temos isso, mas nós temos o indicador quantitativo. Como é que se mede isso? Por aqui, artigos criados foram usados para atendimento ou pelas avaliações positivas. Aí tu mede a qualidade do que as pessoas fizeram. E aí sim pode ter ou não metas, e aí tu pode ter sistemas de premiação, de reconhecimento. Os próximos relatórios eles estão em formato de mockup, tá? É só um desenho conceitual sobre os relatórios que a gente vai ter. Mas esse próximo relatório de utilidade, ele tem a ideia de não enxergar incidentes agora, mas enxergar artigos, ir lá nos artigos e analisar sobre os artigos que estão registrados na base de conhecimento, quantas avaliações foram registradas sobre cada um deles, quantas positivas, quantas negativas, e qual é o percentual de avaliações positivas sobre negativas eu estou tendo, ou melhor, o percentual de utilidade, né? Eu estou tendo sobre cada artigo sendo registrado, aqui no caso sumarizado por pasta, ou melhor, aqui detalhado, tá? Mostrando a pasta e os artigos em si, ou sumarizado por pasta, ou sumarizado por tipo, ou sumarizado por autor, por cliente, por departamento. Tem como pegar uma autor. Tá. Eu tenho um relatório parecido também que é de exibições. Ele faz o mesmo processo de mostrar então por tipo, por pasta ou por autor, por revisor, de forma aberta, que a gente chama de detalhado no Qualiton, né? Trazendo artigo por artigo ou de forma sumarizada. Ele mostra a quantidade de exibições que cada um desses artigos teve e o percentual de exibições que eu estou tendo sobre cada um dos artigos. É mais uma forma de extrair informações. Tá? Relatório de análise de pesquisa. Aqui eu estou fazendo análise dos termos que estão sendo pesquisados. As pessoas estão pesquisando pelo que mais? É por reagente? Ou é por IIS? Ou por Linux? Ou pelo que está sendo mais pesquisado? E sobre cada uma das pesquisas, quais são os documentos que estão sendo mais visualizados, utilizando cada um desses termos? O número de visualizações que teve sobre cada um desses documentos e o percentual em relação ao termo. Isso permite fazer com que eu enxergue. É melhor analisar isso de forma agrupada, né? Quantas pesquisas eu tive sobre cada um dos termos e quantas visualizações, ou pelo menos uma ideia de artigos que foram encontrados utilizando esses termos, eu tive. Aqui eu tenho um outro relatório que trata especificamente de relevância na base de conhecimento. Então, a ideia desse relatório é, novamente, olhar para os artigos e identificar de forma aberta, detalhada ou sumarizada o nível de relevância que cada um desses artigos está tendo. Esse número aqui, ele só aparece aqui, tá? É o resultado do cálculo. Ele mostra o nível de relevância que o artigo obteve. E sobre cada um desses artigos, então, o nível de relevância que eles estão obtendo, quantidade de avaliações positivas sobre cada um dos artigos, a quantidade de visualizações sobre cada um desses artigos e o percentual que eu estou tendo. Aí, nesse caso, o percentual é sobre o total. E aqui um outro, não mais relatório, tá? Mas, além desses relatórios que vocês viram, a gente está criando um recurso de análise. O que é o recurso de análise? É como se fosse um relatório, só que aberto sob o formato de uma grid, onde eu posso agrupar, onde eu posso ordenar, onde eu posso exportar para Excel. E aqui eu tenho uma análise de pesquisa, que é o que? Eu poder ter no Qualiton uma grid, eu defino um período, informo um argumento e mando pesquisar. Ele vai me trazer então uma lista desses argumentos, a quantidade de documentos que foram encontrados, quantidade de exibições que ocorreram, avaliações positivas, negativas. Sobre isso tudo eu posso ter sumarizações, eu posso agrupar, eu posso ordenar ou exportar ou até imprimir. Então é uma forma diferente de eu trabalhar com esses resultados que estão sendo extraídos. Tá? Aqui é uma análise sobre os argumentos de pesquisa, esse segundo é uma análise sobre os artigos, onde eu consigo ver
pasta e cada documento, a quantidade de exibições que cada um teve, avaliações positivas, negativas, percentual dessas variações, o número de argumentos que foram utilizados, clicando sobre o número de documentos de cada um deles, eu consigo ver quais argumentos foram utilizados para encontrar determinados documentos. A gente tem que ficar meio na imaginação aqui porque é um mockup, tá? Então não tem dados para mostrar de uma forma mais bacana. E esse é um relatório de Knowledge, não é um relatório, também é uma análise. Nesse caso aqui, a gente montou uma análise um pouco diferente, tá? Mostrando, por exemplo, por categoria, ou seja, estou indo lá e olhando os incidentes, olhando os atendimentos e vendo por categoria deles quantos eu tenho com revisões pendentes, quantos eu tenho com documentos pendentes, ou seja, a minha tendência, o meu gap que eu estou tendo na minha base de conhecimento, qual é o percentual sobre isso, e além disso, os top 10 revisões pendentes que eu tenho por pasta, né? Aí mostra um gráfico aqui mostrando qual o meu, se eu tiver as pastas organizadas, digamos, por área de conhecimento ou algo que me dê uma clareza maior sobre o que está faltando de conhecimento, eu consigo entender aqui qual é a pasta que está sendo mais requisitada, as soluções, ou que estão mais sendo requisitadas revisões dentro da base de conhecimento. E as documentações pendentes também por termos de pesquisa. O que mais está sendo pesquisado e não está sendo encontrada solução sobre isso.